eu vou explicar mais ou menos o que é o Pensar a Bahia rapidamente, né. A gente hoje está na 46ª rodada do Pensar a Bahia. Esse Pensar a Bahia, ele tem um objetivo que é gerar apontamento sobre temas estratégicos para resolver os entraves que o governo possa vir enfrentar, né, e potencializar o desenvolvimento da Bahia, que a gente tanto deseja. E o Pensar Bahia, ele conta com uma grande rede, né, de gestores públicos, pesquisadores, colaboradores, convidados, e tudo isso para dar subsídios para as decisões de planejamento do nosso estado. Eh, que no final de tudo vai ajudar na elaboração e execução das políticas públicas. Hoje a gente vai ter aqui com a gente uma dessas colaboradoras do nosso Pensar a Bahia, a doutora Denise Torinho. Ela vai apresentar para a gente o programa Bahia pela Paz. Esse programa, salvo engano, ele renasce das críticas e acertos do então programa anterior, Pacto pela Vida, que ambos fazem parte do sistema de defesa social, que é uma política de Estado, né? É uma política do nosso governo do Estado da Bahia. Então, apresentando a nossa querida doutora Denise Torinho, ela possui doutorado. Primeira coisa, o currículo dela é enorme, mas a gente fez um resuminho aqui, né. Ela, possui doutorado em saúde pública e mestrado em saúde comunitária, ambos pela Universidade Federal da Bahia. Ela foi professora universitária, ela é psicóloga concursada da Secretaria de Justiça, onde ocupou uma série de cargos, né. O primeiro deles foi, na superin no primeiro não, mas ela foi da Superintendência de Apoio à Defesa e Direitos Humanos, a SUD, quando era SJCDH, participou da construção da SUPRAD, que é uma Superintendência de Prevenção e Acolhimento ao Usuário de Drogas e Apoio Familiar, da qual foi superintendente e lá implantou o programa Corra Pro Abraço. Atuou também como coordenadora de gestão integrada da ação penal na Superintendência de Assuntos Penais, também da SJCDH. E atualmente é coordenadora executiva do Sistema de Defesa Social da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, SJDH, que é protagonista deste programa Bahia pela Paz. Antes de tudo, eu queria dizer que a doutora Denise Torinho, ela tem uma ampla militância na área de direitos humanos. Eu acho que é isso que caracteriza mais a vida dela. Ela não é ela é uma técnica, uma super técnica, é um grande quadro do governo do estado da Bahia, mas, sobretudo, é uma comprometida com a política de direitos humanos e com o objetivo de melhorar sempre o nosso povo da Bahia. Então, eu acho que essa é a maior característica da doutora Denise, que temos o prazer de ter hoje aqui na nossa rodada. A rodada ocorre da seguinte maneira, Denise: você tem 30, 40 minutos para expor e depois a gente abre para o debate com os nossos, com as pessoas que estão aqui presentes nessa rodada, que fazem parte dessa equipe que forma o Pensar a Bahia aqui na Direste, que é coordenada pelo nosso querido Edgar Porto. Antes de passar a palavra para você, eu gostaria de saber se Edgar quer dar um bom dia para a doutora Denise. Eu gostaria de dizer a Denise que a gente tem acompanhado o trabalho dela, o trabalho importantíssimo de um programa super estratégico para o governo da Bahia e para a sociedade baiana, e que
o intuito nosso aqui é de ajudar vocês com que o trabalho de vocês alcance sucesso, não é? E também contribuir para que vocês possam ter alguns elementos para reflexão, para ampliar o projeto de vocês, para a gente pensar mais a longo prazo, a médio e longo prazo, as intervenções na área de segurança na Bahia. O nosso objetivo é o mesmo e nós aqui temos uma prática de trabalho colaborativo. Então, nós acreditamos que junto nós vamos fazer um trabalho mais interessante. Então, o intuito é de ajudar e a gente queria já te agradecer a presença. Sei que você está muito ocupada, mas sua presença aqui é extremamente importante para agregar informações a outros tantos que a gente já conversou e que depois nós vamos passar para vocês os resultados. Vocês vão ter o privilégio de ver o resultado logo, antes que a gente possa fazer alguma divulgação, o resultado geral do trabalho. Então, um abraço e seja bem-vinda. Bom, vou marcar aqui o cronômetro. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria imensamente de agradecer pelo convite. É um convite importante para a gente, eu me sinto muito honrada. Esse programa, essa ação de vocês, o Pensar a Bahia, eu venho acompanhando também, sei que é extremamente importante o trabalho, nos permitirá dialogar com vocês. É uma das frentes que a gente pretende, no momento que estivermos mais adiante um pouquinho, daqui a uns 2, 3 meses, com ações do Observatório em campo, a gente pretende estar estabelecendo esse diálogo sistemático aí com vocês, considerando não só o Pensar a Bahia, mas outras possibilidades de parceria com a SEI. Então, para a gente, é muito importante realmente essa relação com vocês. E estar aqui hoje é uma honra mesmo para mim. Me sinto muito lisonjeada. E as palavras aí da minha amiga Cida, a meu respeito, vêm carregadas também, vocês não levem tanto em consideração, porque vêm carregadas de muita emoção e muito afeto de uma amizade de muito, muito tempo. Vou começar logo, senão vou perder aqui também a oportunidade de apresentar esse programa. Como vocês sabem, Bahia pela Paz, ele é de uma complexidade imensa, né? Ele já vem sendo pensado. Eu lembro que o governador, em agosto do ano passado, convocou os secretários, chamou e disse: olha, a gente tem que lidar com a questão das mortes dos nossos jovens periféricos, o que é que a gente faz? Reativa o Pacto pela Vida, cria um novo programa, como é que vocês pensam essa questão? E a partir dessa provocação do governador Jerônimo, nasce esse processo que acabou culminando com a implantação do programa Bahia pela Paz. Então, veja que de agosto do ano passado até agora, nós estamos preparando o terreno, estamos construindo a proposta, estamos implantando, dando os primeiros passos na implantação concreta de algumas das ações, e na verdade, porque é muito complexo e a gente não quer errar tanto, né? Porque errar sempre quem faz as coisas acontecerem corre o risco de errar e erra, efetivamente. Então, sabemos que estaremos sujeitos a erros que serão cometidos, mas estamos, assim, muitíssimo esperançosos de que esse processo de implantação redunde efetivamente na preservação de vidas dos nossos jovens periféricos e também na construção de um futuro para essa e para as próximas gerações. Vou pedir licença para vocês para compartilhar a tela, pode ser? Tudo certo, Cida? Isso. Então, tá. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela.
Apareceu agora? Apareceu. Ô, Davis, você está com o microfone? Ah. Tem alguma orientação que você queira dar a ela? Está aparecendo, Cida, agora? Tá aparecendo. Tá. Tá. Pronto. Dá para Então, ver eu vou seguir aqui, porque senão não vai dar tempo. Certo? Bom, gente, como Cida já colocou, o programa Bahia pela Paz, ele é um programa estratégico para o governo do Estado. É um programa de segurança cidadã, justiça e de direitos humanos, né? Ele está previsto legalmente tanto no âmbito do PPA, como o Programa Especial 09 do PPA 2427, como também pela Lei Estadual 14.730, de 2024. Ela foi sancionada em 4 de junho de 2024. Essa lei altera a Lei Estadual 12.357, de 2011, instituindo o programa Bahia pela Paz em substituição ao programa Pacto pela Vida no âmbito do Sistema de Defesa Social do Estado da Bahia. Então, de fato, ele é um programa que vem se colocar no lugar que ocupava anteriormente o Pacto pela Vida, e exatamente por isso nós partimos, na elaboração da proposta desse programa, nós partimos, em primeiro lugar, de uma avaliação mais detida, mais fundamentada, né, de um grupo de trabalho formado por mais de 12 secretarias de Estado, convocado pelo próprio governador do Estado, para avaliar o Pacto pela Vida, seu legado, aquilo que ele trouxe de positivo e que ele deixa para a sociedade baiana como avanços, e também os problemas, né? Os erros cometidos, as dificuldades, aquilo que a gente não tinha intenção de repetir. Na avaliação do programa, ficou muito claro que o enfoque seria diferente, tendo em vista não apenas erros cometidos no passado, mas, sobretudo, mudanças na dinâmica da criminalidade, na dinâmica das mortes, na dinâmica social, na realidade social e política do país, que havia passado, né, por uma pandemia, por um governo extremamente autoritário, próximo, né, do que a gente chamaria de um governo autoritário. Então, diante de todo esse contexto, foi necessário repaginar o Pacto pela Vida num grau que a gente entendeu que deveria vir um novo programa. O objetivo geral desse programa é a prevenção da violência letal e também a redução dos índices de mortes violentas intencionais no estado da Bahia. Então, a gente não vai apenas se propor, como era antes no âmbito do Pacto pela Vida, um trabalho de contar os indicadores, de mensurar indicadores de redução de índices de CVLI, no caso do Pacto pela Vida, ou de MVI, no caso do Bahia pela Paz, mas nós iríamos também atuar muito fortemente e, inclusive, prioritariamente na prevenção. Nosso foco prioritário no âmbito do Bahia pela Paz é a prevenção. Então, diante desse objetivo geral, nós estipulamos, quando eu falo nós, eu estou falando desse conjunto de secretarias que se reuniram em um grupo de trabalho muito intenso, um trabalho muito constante, para elaborar o que passou a ser o projeto executivo do programa Bahia pela Paz e o seu planejamento de ações mais imediatas. Então, a gente trabalha com 3 grandes objetivos dentro desse objetivo geral. O objetivo específico 1, que é aumentar a capacidade dos serviços de garantia de direitos e de prevenção social da violência letal. O segundo objetivo é aumentar a capacidade institucional para fazer frente a esse problema muito difícil, que é o da violência letal. E aí a gente está falando mesmo, basicamente, de ações, estrito sensu, de segurança pública, de execução penal. E o terceiro, aumentar a capacidade institucional para o gerenciamento da probabilidade de reincidência
na população do sistema penitenciário. A gente sabe que hoje, infelizmente, no país, e a Bahia não é diferente, a probabilidade de uma pessoa que entra no sistema prisional sair e voltar a cometer, praticar delitos, e inclusive retornar para o sistema, reingressar no sistema prisional, é muito alta. E aí a gente precisa estar fazendo investimentos, os governos e o sistema de justiça como um todo precisa se articular para que a gente possa diminuir esse risco de reincidência, tornar menos provável que uma pessoa, quando saia do sistema prisional, retorne a ele ou que volte a praticar ilícito, né? O programa Bahia pela Paz, ele tem um foco muito específico e é um foco prioritário. Isso significa dizer que não é exclusivo, em um público beneficiário, que são crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social e econômica, residentes em comunidades densamente povoadas com altos índices de violência letal. Eu diria que esse é o público, esse que eu acabei de ler aí, ele é o público mais prioritário. Ele é aquele que mais nos interessa no âmbito do programa Bahia pela Paz. Não quer dizer que outros públicos não sejam igualmente importantes, igualmente prioritários no âmbito de outros programas que compõem o sistema de defesa social. Mas, para o âmbito do programa Bahia pela Paz, houve um consenso validado pelo Comitê de Governança, pelo governador e os demais chefes de poderes, de que este é o foco prioritário do programa Bahia pela Paz, e se somam, em escala de prioridade, se somam a esse público a população privada de liberdade e os egressos do sistema prisional, que, na verdade, em sua maioria, são também jovens em situação de vulnerabilidade social e econômica, que residem nas periferias, e também adolescentes em cumprimento de medidas ou que cumpriram medidas, ou seja, são egressos do sistema socioeducativo. Então, esse é o nosso público prioritário. Dada a complexidade do programa, né, do problema que o programa enfrenta, não poderia ser diferente em termos da gestão, né? A gestão precisa também trabalhar numa perspectiva de complexidade, e exatamente por conta dessa questão é que a gente tem um modelo de governança proposto aí para o programa bastante complexo. É um modelo que prevê instâncias superiores de gestão que tomam decisões importantes, e aí a gente tem o Comitê de Governança, formado pelos chefes de poderes. Ele está em funcionamento já desde julho desse ano. Todo mês, esse Comitê de Governança se reúne com chefes, governador, presidente do TJ, presidente da Assembleia Legislativa, procurador-geral de Justiça e defensora-geral, para discutir as questões relativas ao programa Bahia pela Paz. Temos o comitê executivo do programa, que também está em funcionamento, já em vias de realizar sua 4ª reunião. Ele é composto pelos secretários de Estado que participam do programa, das secretarias que participam do programa, e eles têm um trabalho, são instâncias decisórias, mas que também ambas, tanto o Comitê de Governança como o Comitê Executivo, atuam no monitoramento do programa. Vamos ter uma outra instância decisória também, que é o Fórum Permanente de Participação. Ele vai atuar de forma consultiva, mas também com algumas deliberações relativas à implantação de políticas públicas, e ele prevê a participação de organizações da sociedade civil, conselhos, movimentos sociais, enfim, são diversas frentes de participação social que estarão atuando aí no âmbito do Bahia pela Paz de forma permanente, numa metodologia que ele não está funcionando ainda. Essa metodologia está sendo proposta, está sendo pensada, gestada,
e a gente acredita que ele começa a funcionar depois do Carnaval. Imediatamente depois do Carnaval, a gente já deve estar iniciando as atividades desse fórum, e esse é um diferencial em relação ao programa Pacto pela Vida. Um outro diferencial importante, que também está aí em cima, porque é propositor também de políticas públicas, é o Observatório do Bahia pela Paz, que deve ser inaugurado agora em novembro, ainda de 2024, e eu vou explicar como ele vai funcionar mais adiante um pouquinho. Todas essas instâncias vão atuar no monitoramento do programa, que será coordenado, ele tem uma coordenação geral. Essa coordenação geral, ela hoje está com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, e tem dentro dela uma coordenação executiva que está sob a minha responsabilidade. Então, hoje eu atuo como coordenadora executiva do Sistema de Defesa Social como um todo e, em especial, especificamente também como coordenadora executiva do Bahia pela Paz. Temos aí prestando total assessoria a todas as instâncias do programa, numa relação mediada através da coordenação geral, um núcleo de comunicação que já vem desde de agosto se reunindo com muita produção já, e o núcleo de gestão que está em funcionamento, mas está ainda em processo de montagem, né? Nós estamos já com coordenadora do núcleo contratada, coordenadora estratégica dos assuntos estratégicos do Bahia pela Paz já contratada. Temos aí 4 gestores públicos atuando nesse núcleo. Estamos ampliando o núcleo, vamos ter mais 3 pessoas atuando no núcleo em pouco tempo. Então, a gente acredita que até o final desse ano esse núcleo estará em condição total de nos assessorar da forma prevista. E temos, por fim, a implantação de 3 câmaras. Até agora, até esse momento, nós só temos uma câmara em funcionamento, uma câmara intersetorial de pactuação institucional. Ela teve ontem uma reunião enorme, inclusive, está produzindo o seu planejamento de curto prazo. A Câmara de Prevenção Social da Violência ainda não teve a sua primeira reunião, ela vai acontecer na semana que vem. E a Câmara de Segurança Pública e Defesa Social também ainda não se reuniu. Isso acontecerá até o final de outubro. Dentro dos objetivos específicos que eu citei agora há pouco, temos esse objetivo específico 1, que foca em aumentar a capacidade dos serviços de garantia de direitos de prevenção social da violência letal, para que a gente possa enfrentar esse problema. E aí a gente tem, no âmbito das câmaras intersetoriais, ações para todas as câmaras têm ações, tanto a CIPAC, como a CISPEP, como a CIPREV, que é como a gente está chamando essas câmaras, todas elas propõem ações integradas que vão fazer frente a esse objetivo específico, ou seja, voltadas para aumentar a capacidade do Serviço de Garantia de Direitos e Prevenção Social da Violência Letal. Então, tem alguns serviços que vão ser implantados, outros serão fortalecidos, que vão promover a prevenção primária da violência letal nessas comunidades periféricas selecionadas. Isso significa que a gente vai estar atuando junto a toda a comunidade, com foco nas crianças, adolescentes e jovens. Crianças, adolescentes e jovens, mesmo aquelas que ainda não foram afetadas diretamente pela criminalidade, elas partindo do princípio de que elas vivem em territórios faccionados, vivem em territórios vitimados pela violência, elas merecem a atenção do programa de uma forma contundente. Então, a promoção da prevenção primária da violência, quando, apesar de estarem habitando uma ambiência vitimada pela violência urbana e por altos índices de violência letal, são crianças, adolescentes e jovens que não estão, vamos dizer assim, absorvidos ainda, ou jamais estarão, mas que a ideia é que elas possam ter grandes oportunidades em diversos níveis e instâncias da sua existência
para que elas não sejam capturadas pela criminalidade organizada ou vitimadas diretamente pela violência, sobretudo pela violência letal. Além disso, nós estamos propondo já, né, no âmbito da CIPAC, vamos construir no âmbito das demais câmaras, propostas de ações mais de curto prazo. O que eu estou chamando de curto prazo é 24 ainda, 25 e 26, até 2026. Todas essas ações que vão ser desenvolvidas no âmbito do Bahia pela Paz até 2026 entram nesse plano de curto prazo. A gente está chamando de plano de ações integradas. E aí são ações que vão implantar serviços ou fortalecer serviços já existentes que promovam a prevenção secundária da violência letal em comunidades periféricas selecionadas que estão na Bahia. Não apenas em Salvador, mas na Bahia, no estado da Bahia. Então, esses serviços eles têm como foco prioritário jovens que habitam as periferias selecionadas, né, as comunidades periféricas selecionadas, mas que já têm algum nível de envolvimento, ou com a situação de trabalhos, pequenos trabalhos em organizações criminosas, familiares presos, jovens que são egressos ou que já cumpriram medida no sistema socioeducativo ou no sistema prisional, enfim, aí é no nível de prevenção secundária, junto àquele público que já tem, de uma certa forma, seus direitos violados ou problemas relacionados à criminalidade e à violência. E, por fim, vamos implantar ou fortalecer serviços que promovam a prevenção terciária da violência letal. E aí a gente coloca aí dentro jovens que estão em cumprimento, por exemplo, de penas alternativas à prisão, egressos do sistema prisional, todos aqueles que, de alguma forma, já foram, e é por isso que a gente fala de prevenção terciária, porque é a prevenção da reincidência, já foram, de uma certa forma, inseridos no universo da criminalidade e absorvidos pelo sistema de justiça penal. É para esses jovens que a gente vai direcionar a implantação e fortalecimento de serviços de prevenção terciária. No âmbito do objetivo 2, aumentar a capacidade institucional para o enfrentamento à violência letal, nós estamos com ações de todas as secretarias participantes e das 3 câmaras, voltadas para o fortalecimento da análise criminal, e aí, mais especificamente, são ações da Secretaria de Segurança Pública, fortalecimento do do modelo de controle disciplinar da segurança pública, a modernização das unidades de segurança pública, a qualificação e a valorização da atividade policial, ações também de ampliação da integração do sistema de justiça, a promoção de um sistema de justiça mais acessível, ágil e efetivo para garantir a defesa dos direitos humanos. É importante esclarecer aqui que, para dar conta, fazer frente a esse aumento da capacidade institucional para o enfrentamento à violência letal, a gente está entendendo, a gente está partindo do princípio de que não é possível agirmos isoladamente. A transversalidade aqui é condição sine qua non, assim como também nos outros objetivos, mas aqui a gente está falando de uma sinergia, de uma atuação sinérgica realmente e transversal, envolvendo Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Ministério Público, todas as secretarias pertinentes, uma forte atuação das Superintendentes de Direitos Humanos aí nesse processo, junto com Segurança Pública e a SEAP. Nós estamos com várias ações, nós já tivemos 4 reuniões da CIPAC, que é a Câmara de Pactuação Institucional, com todos esses órgãos que eu citei presentes, e já estamos fechando esse plano na parte que diz respeito à CIPAC. E as ações, depois eu vou passar para vocês esse plano, porque está ficando uma coisa bem interessante. Por fim, para fazer frente ao objetivo específico 3, que é o objetivo de aumentar a capacidade institucional para o gerenciamento da probabilidade de reincidência na população do sistema prisional,
nós temos ações de modernização do modelo de gestão do sistema penitenciário sendo propostas, fortalecimento dos serviços de tratamento penal e fortalecimento das alternativas à prisão. Então, essas são, na verdade, as ações integradas que nós estamos pensando numa perspectiva de planejamento de curto prazo, até 2026. A partir de fevereiro desse ano, final de fevereiro, o programa vai passar por um processo de planejamento estratégico, que já está sendo desenhado, e uma consultoria interna, envolvendo SFAEB, SSP, Secretaria de Justiça, Núcleo de Gestão. Nós vamos estar desenvolvendo, iniciando um trabalho de planejamento estratégico, que aí sim vamos incluir, para além destas ações de curto prazo, ações de médio e longo prazo, onde teremos aí a oportunidade de incluir a SEI, que vai nos ajudar de uma forma muito expressiva nesse processo, com certeza. Bom, importante dizer que, no âmbito, eu vou voltar aqui um pouco, vocês me permitam, eu estava colocando para vocês que aqui, nesse objetivo específico 1, aumentar a capacidade do serviço de garantia de direitos e prevenção social da violência letal, a gente tem essas ações integradas que vão juntas da conta do item 1.2, implantação e fortalecimento de serviços que promovam a prevenção secundária da violência letal em comunidades periféricas selecionadas. Eu vou dizer a vocês que, assim, o que nós conseguimos mais avançar em relação à concretização dessas ações foi a proposição de um projeto chamado Coletivos Bahia pela Paz. É importante que a gente parta disso, porque para que se compreenda o que é que nós estamos chamando de Coletivo Bahia pela Paz. Lá, na época do Pacto pela Vida, existia uma proposta de que houvesse um serviço aglutinador de várias ações sociais, fosse a base territorial do programa Bahia, ou do programa Pacto pela Vida. Como tinha as bases lá no Rio de Janeiro, a UPP, né? E aqui na Bahia tinham as bases comunitárias de segurança pública na época do Pacto pela Vida, a gente aqui está propondo como a base territorial serviços que serão implantados no seio das comunidades selecionadas, que a gente está chamando cada serviço desse de Coletivo Bahia pela Paz. Ela é a base territorial do programa Bahia pela Paz, portanto, aquela que vai coordenar uma série de ações no âmbito das comunidades selecionadas e beneficiadas, é o Coletivo Bahia pela Paz. Diferente da base comunitária, que inseria dentro dela uma série de ações sociais, como se fosse um saque social, mais de caráter militar, o Bahia pela Paz trabalha com um serviço em si que vai ter próximo a ele, no âmbito daquela comunidade, diversos outros serviços implantados e ou fortalecidos, tendo esse coletivo Bahia pela Paz a centralidade da coordenação dessas ações sociais. Ele é um serviço comunitário que desenvolve ações integradas de promoção da cidadania, garantia de direitos e acompanhamento psicossocial de adolescentes e jovens que vivem em comunidades vitimadas pela violência. Então, quem se beneficia? Eu na verdade, costumo dizer que a implantação dos 24 coletivos Bahia pela Paz estarão distribuídos pela Bahia e a gente começa já em novembro. Quem se beneficia é a Bahia como um todo. Eu acho que toda a população baiana se beneficia, a atual e a próxima geração. Mas, concretamente, com ações que serão desenvolvidas no âmbito de cada coletivo, o atendimento está voltado para adolescentes e jovens entre 12 e 29 anos de idade e também para suas famílias. Isso não quer dizer que se a pessoa tiver 11 anos, 9 anos, 30 anos, 32 anos, e vai buscar aquele atendimento, ela está automaticamente excluída. Não é isso.
Nós aqui estamos falando numa escala de prioridade. Então, adolescentes e jovens entre 12 e 29 anos são a nossa prioridade. Eles precisam estar em situação de vulnerabilidade social e econômica, porque são esses que não têm com quem contar na vida real, né? A gente sabe que numa situação extremamente problemática de violência, de convivência em contextos de violência, esses jovens em vulnerabilidade social e econômica não têm com quem contar. Essas famílias não têm a quem buscar. E elas precisam também ser moradoras de comunidades selecionadas. Numa escala de prioridade, a gente pode dizer que nós aqui, no âmbito do coletivo Bahia pela Paz, diferente daquelas ações de prevenção primária, mas nesse âmbito da prevenção secundária, a nossa prioridade vai para aqueles jovens que normalmente estão sem conseguir acessar, não conseguem acessar e não conseguem ser acessados pelas demais políticas públicas. Então, são jovens que a escola não quer, são jovens que já estão fora da escola, o Estado teve elas na mão, dentro da escola, e perdeu, mas também não conseguem se colocar no mundo do trabalho. São jovens que já cumpriram medidas no sistema socioeducativo, são jovens monitorados eletronicamente, são jovens com familiares presos, em situação de aproximação com o tráfico de drogas, jovens que residem em locais conflagrados pela violência letal. Então, a gente está querendo pegar e encontrar esses jovens, fazer a busca ativa desses jovens, para trabalhar com estes jovens. Muitas vezes eles não são os mesmos jovens, infelizmente, que estão na escola, que estão no Qualifica Bahia, que estão no Trilha. Então, se você olhar os critérios de cadastramento no sistema para fazer parte desses programas, os nossos jovens já não entram. Eles muitas vezes não têm nem documento, nem pode tirar, porque se for tirar, vai preso. Então, é importante que a gente desenvolva uma ação com prioridade nesse público. Os coletivos Bahia pela Paz irão atuar, num primeiro momento, em municípios com mais registros de mortes violentas intencionais em número absoluto no ano de 2023. Salvador, Dias d'Ávila, Valência, Lauro de Freitas, Simões Filho, Santo Antônio de Jesus, Feira de Santana, Camaçari e Jequié. Então, nós implantaremos, ou seja, isso significa que todas as comunidades que vão, nesses 2 primeiros anos de execução do projeto Coletivos Bahia pela Paz, esses municípios, as comunidades que serão beneficiadas obrigatoriamente estarão localizadas, são comunidades localizadas em um desses 9 municípios. Eles juntos somam mais de 40% das mortes violentas intencionais do estado da Bahia. O coletivo Bahia pela Paz vai atuar, portanto, em comunidades localizadas em um dos municípios elegíveis, mas a gente não tem condição de ir para todas as comunidades desses municípios. Inclusive, Salvador é um deles, então imagine a quantidade de comunidades que precisam do programa, do projeto Coletivos Bahia pela Paz. A gente teve que estabelecer critérios para selecionar isso. Nós, a partir de um GT que foi criado, com a participação, inclusive, da própria SEI, nesse GT, mas da CIAP também e da inteligência da Secretaria de Segurança Pública, nós selecionamos aqueles municípios que apresentam a média móvel exponencial entre 2021 e 2023, acima da média nacional, que é de 23,4 por 100 mil habitantes, uma média absurda. A média nacional é absurda porque a ONU reconhece como razoável até 10, acima de 10 já é um absurdo. E as nossas comunidades estão muitíssimo acima da média nacional. E partimos também do princípio de que a gente precisa contar com uma rede mínima de atenção psicossocial e comunidades da rede estadual de ensino nessas comunidades, porque a demanda vai ser gigantesca e a gente não pode criar uma demanda que a gente não possa minimamente dar conta dela.
Então, por conta disso, nós partimos aí nessa metodologia criada pelo GT, junto com a CEI e com a CIAP, e a SSP-SJDH. Participou também Ramon, da CESAB, desse GT, participou também Celeste, da SEC, Secretaria de Educação, e o pessoal do CAD Único lá, desculpe, do CAD Único não, do SUAS, da SEAPS. Aí criamos essa metodologia onde a gente foi identificando as comunidades que iriam ser beneficiadas a partir dessas tabelas. Eu botei uma só, porque não daria para botar, eram inúmeras. E nós atuaremos, portanto, no primeiro ano de execução, em 12 comunidades selecionadas. Salvador, a gente já começa agora, em novembro, em Águas Claras, Paris, São Caetano, Liberdade. Em março, a gente já entra com Pernambués e API. Feira de Santana, a gente começa agora, em novembro, em Mangabeira e Alto do Rosário. Em março, já entra Conceição. Começamos em Jequié, em março, com Joaquim Romão, Camaçari, em março, com POC 2, e Lauro de Freitas, em março, com Portão. As 12 comunidades que virão no segundo ano de execução, se somar a essas, ainda não foram definidas. A gente vai aplicar novamente aquela mesma metodologia para a gente definir, rever os dados, para que a gente possa definir, né, com base já em 2024 e não em 2023, a definição das comunidades que estarão no segundo ano de execução, se somando a essas 12. Portanto, nós vamos finalizar os 2 primeiros anos do coletivo Bahia, do projeto Coletivos Bahia pela Paz, com 24 comunidades implantadas e em funcionamento. Coletivo Bahia pela Paz, a gente fez aí, eu não vou entrar nisso, porque não daria tempo, mas a gente fez um grupo de trabalho com o pessoal da FIAP e da SSP, identificamos as áreas onde serão feitas as buscas ativas, né? São bairros gigantescos, de grande densidade populacional. Então, a gente não consegue fazer a busca ativa em todos os lugares, mas aí os critérios para definir essas poligonais, onde faremos, a equipe dos coletivos vai fazer a busca ativa, são critérios relacionados já nem diretamente ao número de mortes, mas a indicadores que evidenciam a atuação forte, incisiva de grupos criminosos, facções mesmo, atuação de organizações criminosas, como tiroteio, número de tiroteios, enfim. Foram definidos alguns indicadores e as poligonais foram desenhadas aqui em Águas Claras, na Liberdade. A gente também definiu em cada um deles um perímetro seguro com critério de acessibilidade, por critérios topográficos e também de segurança, para a implantação do próprio serviço. As poligonais em Paripe, as poligonais em São Caetano, estamos terminando já estamos avançando aí na elaboração das poligonais em Feira de Santana, nas 2 comunidades onde vamos para a Feira de Santana. E como vamos atuar? O que é que fazem esses coletivos Bahia pela Paz? Eles atuam em 2 eixos operacionais. Um é o desenvolvimento sociocomunitário e o outro, o segundo eixo operacional, é o desenvolvimento humano. Então, a primeira coisa que, uma vez contratada a equipe técnica que vai compor, a equipe de gestão e a equipe técnica que vai compor esses coletivos, eles vão desenvolver, eles vão atuar mapeando essas comunidades em termos de serviços, lideranças comunitárias, associações, igrejas, enfim, tudo que exista nessa comunidade que possa ser relevante para o bom funcionamento do serviço, isso deve ser mapeado e deve ser entregue esse mapeamento à Secretaria de Justiça. Também vão ser realizadas escutas comunitárias, diálogos territoriais, antes da implantação do serviço. Esse serviço vai contar necessariamente com a realização de reuniões ampliadas mensais
com serviços e segmentos locais, propondo soluções de problemas em rede. Então, é papel da equipe técnica que trabalha no desenvolvimento sociocomunitário a realização dessas reuniões ampliadas, né, criando situações e contextos em que vai atrair, vai sensibilizar os diversos serviços e segmentos locais, comércio local, empresas, startups, redes públicas, público de ensino, Sistema Único de Saúde, Sistema Único de Assistência Social, famílias, enfim, para que elas possam, a partir de metodologias definidas, criar soluções em rede, com, inclusive, a previsão da elaboração e da difusão de um guia intersetorial, guia de serviços e protocolos intersetoriais disponibilizados à população local. Também vão ser desenvolvidos processos formativos com a perspectiva de qualificar as organizações sociais locais, com foco na prevenção social da violência letal e inclusão social de adolescentes e jovens periféricos. Então, a ideia é que o Coletivo Bahia pela Paz traga para o diálogo mensalmente todas essas organizações sociais locais, busque essa parceria com elas, possa, junto com elas, pensar soluções em rede, mas não só isso, mas possa trabalhar no impulsionamento dessas organizações sociais locais para que elas possam concorrer a todo e qualquer edital federal, estadual, municipal que tenha pertinência com a atuação dela no campo da prevenção social da violência e a inclusão social de adolescentes e jovens periféricos daquela localidade. Também no campo do desenvolvimento sociocomunitário, o Coletivo Bahia pela Paz vai atuar para a capacitação de profissionais que compõem redes de serviços públicos locais, né? Esses profissionais, muitas vezes, não têm um preparo adequado para atuar no campo da prevenção social da violência letal e inclusão social das juventudes periféricas. Então, é preciso um trabalho sistemático, constante, insistente de capacitação dessas redes para dar conta disso, né? E que também serão realizadas intervenções urbanas pelos próprios beneficiários, exemplo de gincanas temáticas, feiras, mostras, exposições, festivais, concursos, enfim. O que vai se estar trabalhando aí, as temáticas foco é a questão da cidadania, a garantia de direitos, a valorização da ancestralidade, o pertencimento cultural dessas juventudes periféricas, entre outros aspectos que, com certeza, no decorrer do tempo vão surgir. Os jovens vão ser instados a planejar tudo desde o início, né? Desde o roteiro da ação. Existe recurso no edital previsto para o desenvolvimento dessas intervenções urbanas e também para a contratação de orientação especializada para garantir que a qualidade das ações realizadas. Por fim, no eixo operacional 2, a gente tem o desenvolvimento humano, onde vai ser feita uma busca ativa de adolescentes e jovens com perfil prioritário. A gente vai ter dentro do núcleo, dentro dos coletivos, um núcleo responsável pela busca ativa desses adolescentes e jovens. Todos aqueles que vierem trazidos, né, para o programa ou que busquem o programa vão passar por um processo de avaliação preliminar com a elaboração de projeto de vida, e aqueles que tiverem perfil e necessidade e demanda verbalizada, anuída, vão passar por um processo de acompanhamento psicoterapêutico especializado para o próprio jovem, para a própria criança, ou adolescente ou jovem. Também a família, que foi indicada pelo núcleo de busca ativa, vai passar por um processo de acompanhamento psicoterapêutico especializado, sistemático. Vai ser feito um acompanhamento social do beneficiário e da sua família, e vão ser realizados encaminhamentos assistidos aos serviços públicos locais e também aos serviços ofertados pelo terceiro setor, no que se refere à promoção da cidadania, garantia de direitos
e inclusão social dos beneficiários dos coletivos. Todo coletivo Bahia pela Paz, uma vez implantado, ele não chega só. Ele chega na comunidade acompanhado ou contextualizado no ecossistema do próprio Bahia pela Paz. Porque, para além dos serviços públicos locais, que não são muitos, a gente há de convir que essas comunidades são, em geral, desassistidas, com grandes vazios assistenciais, a gente tem alguns serviços do próprio Bahia pela Paz que vão acompanhar os coletivos Bahia pela Paz. Então, a implantação de um serviço numa comunidade, de um serviço coletivo Bahia pela Paz numa comunidade, implica, a partir de uma pactuação já bem avançada dentro do comitê executivo do programa, implica também na implantação de uma equipe do programa Corpo Abraço. O edital está na PGE, mas a gente tem expectativa que até novembro ele esteja no ar. A gente vai ter o impulsionamento de organizações culturais locais a partir de editais de cultura, que também devem sair em novembro. O Qualifica Bahia vai disponibilizar vagas em turmas. A gente está trabalhando para trazer também a questão do trilha. O Esporte por Toda Parte vai disponibilizar vagas em turmas para os beneficiários dos coletivos Bahia pela Paz. A CEPROME vai desenvolver ações de empreendedorismo negro em todos os locais onde tem coletivo Bahia pela Paz. E onde tem esses coletivos, nós vamos entrar com um curso formativo da Polícia Militar e da Polícia Civil locais, já avançado o planejamento junto com o professor Ricardo Cappi, contratamos como consultor para a elaboração disso. Ele elaborou essa proposta junto com a gente, e quando eu digo a gente, são diversos segmentos da Secretaria de Segurança Pública, incluindo PM, Polícia Civil, a CADEPOL, CIAP, etc. E já temos isso pactuado no processo C avançado. A gente acredita que agora, em novembro, a primeira turma se forma, onde tem em Águas Claras, as primeiras turmas ainda esse ano vão ser em Águas Claras, Paripe, Liberdade, São Caetano, Mangabeira e Alto do Rosário, em Feira de Santana. Por último, acho que eu já passei do tempo, gente. Me perdoem. É porque é muita coisa. Isso aí é só um pedacinho, mas assim, só faltam 2 lâminas. Se vocês me permitirem, não sei se eu poderia avançar um pouquinho mais. É sobre o observatório. O observatório é um serviço voltado para a produção, análise e difusão do conhecimento científico relacionado à prevenção e à redução da violência letal na Bahia. É um serviço que vai ter um espaço físico, um local físico alugado para funcionamento. Esse serviço tem a contratação prevista de pesquisadores de alto padrão, pesquisadores sêniores, para realizar pesquisas científicas de caráter qualitativo e quantitativo, que visem promover e difundir informações e conhecimentos relativos à violência letal e à criminalidade na Bahia, com foco territorial nas comunidades beneficiadas, com a implantação dos coletivos Bahia pela Paz, onde tiver coletivo, vai ser objeto dessas pesquisas. Vamos manter também, o observatório vai manter uma rotina de levantamento, análise e difusão de dados publicados em todos os portais do governo do Estado, universidades e centros de pesquisa, outros observatórios pertinentes ao foco de atuação do programa Bahia pela Paz. Vai receber também um pacote de dados que vem dos coletivos Bahia pela Paz, do sistema de informação que a gente contratou da Prodeb. O sistema já está praticamente pronto, aguardando só as equipes começarem a funcionar. Esse sistema está muito bacana. Ele vai gerar um monte de indicadores e alguns BIs que serão enviados todo mês para o observatório dar conta de trabalhar esses dados, estudar, analisar e trazer e mandar de volta para a gente no formato de já como informação, né? Então, ele vai prover de forma sistemática conteúdos a serem publicados no portal de referência do Programa Bahia pela Paz, mantido pelo Governo do Estado.
Era isso, gente. Basicamente isso. Peço desculpas por ter avançado no tempo que vocês me deram, porque realmente é muita informação. Vou precisar de um outro momento para, com a SEI, estar discutindo para que a gente possa apresentar o plano de ações integradas, que fica pronto até o final de outubro. A gente tem essa intenção no início de novembro, e abro aí para me colocar à disposição para esclarecimentos, questões. Espero ter contribuído. Foi maravilhosa a sua apresentação, Denise. A gente agradece muito, foi muita informação. Eu só queria perguntar assim, se vocês têm previsão de quanto tempo os coletivos vão permanecer. Eu vou abrindo logo perguntando, né? Quanto tempo os coletivos permanecerão nas comunidades? Tem uma previsão? Existe uma tentativa de coletivos móveis, como também na elaboração, na concepção, se pensou nisso também? Como se fosse levar os serviços até um deslocamento na própria comunidade. Porque você falou que os coletivos vão ser instalados fisicamente em um local estratégico que tem acesso e tal. Além desse local estratégico com acesso, vocês idealizaram algum momento uma coisa móvel ligada a esse equipamento? Olhe bem, veja bem, a pergunta que você fez primeiro, ela, para mim, ela é extremamente estratégica, sabe, Cida? Porque nós estamos prevendo a implantação desses coletivos, são 24, nos 2 primeiros anos eles já estarão implantados, mas a nossa ideia é que o coletivo venha para ficar ali por muito tempo, sabe? Nossa expectativa, nosso planejamento é de que haja sempre recurso para a manutenção desses coletivos, até que a própria comunidade demonstre que não há mais necessidade de que esses coletivos estejam ali. Então, a gente não pode retirar o coletivo durante um processo de construção ali, coletiva, comunitária, de desenvolvimento. Quando a comunidade estiver dando sinais, indícios de que há realmente uma redução drástica das mortes da juventude, mas isso não é suficiente, porque se a gente se retira, é possível que a coisa retorne, mas que haja ali indícios de um desenvolvimento sociocomunitário consistente. Isso quer dizer juventude incluída, famílias realmente conhecendo os seus direitos, uma rede implantada. Então, qual é o grande objetivo da gente? No momento que você tem soluções em rede muito bem construídas, vazios assistenciais preenchidos, a partir de instâncias superiores do programa Bahia pela Paz, né? Atuações conjuntas que decidem ali que é fundamental que o município implante, por exemplo, um CAPS, que implante determinado serviço que não existe, mas que é fundamental para aquela comunidade. Que aquela comunidade passe por um processo de reurbanização, sei lá, que depende muito de cada comunidade, entende? Então, cada comunidade precisa, é por isso que a gente coloca aquelas reuniões ampliadas mensalmente, porque elas vão nos dizer o que realmente falta naquela comunidade, o que ela precisa, e é como se o coletivo fosse um grande microfone enorme, gigantesco, fazendo aquelas vozes que nunca são ouvidas, ou raramente são ouvidas, chegarem para as autoridades competentes e fazerem a coisa acontecer. Então, a gente só vai arredar o pé quando a comunidade disser: não precisamos mais de você. Disser não objetivamente, mas disser com indícios, com dados, com contexto, né? Com um contexto civilizatório que nos indique: olha, essa comunidade aqui está na hora da gente sair e ir para outra. Certo? Essa é uma questão. Quer comentar ou eu passo para a segunda questão? Pode seguir. A segunda questão
ela é bem interessante. Na verdade, é da natureza do serviço, ele está em movimento. Porque esse é um serviço fixo, eu quis frisar que vai ter um espaço ali bem grande escrito Bahia pela Paz como referência do programa na comunidade, né? Porque ele é a referência territorial. Mas a busca ativa é feita nos rincões. Lembra que eu coloquei aquelas poligonais? Então, o serviço ele é móvel, ele vai ter a sua vanzinha ali, plotada com o serviço, pactuada com quem de direito, para poder ter livre acesso, transitar aquelas poligonais é onde o couro come, é onde, desculpe aí o termo, mas é onde a coisa está acontecendo, o grande problema, grande tiroteios e tal. Então, nós vamos ter que ter muita cautela na execução desse serviço. Tem que ser um serviço altamente especializado, porque ele tem uma necessidade de segurança importante, mas justamente estamos buscando profissionais altamente especializados para poderem se mover no bairro. A busca ativa requer o movimento da equipe. E essa equipe ela vai atuar nas diversas poligonais e mesmo fora delas, não em termos de busca ativa, mas de ações que vão ser desenvolvidas pelo governo do Estado, caravana de direitos humanos, escola disso, escola daquilo, caravana do emprego, aquela caravana Movaí. Então, nós não vamos estar sós, nós estaremos sempre num ecossistema de ações dinâmicas em todo o bairro. Ok. A gente tem duas pessoas aqui querendo fazer perguntas. A gente vai começar com a Aline, que é a coordenadora desse Pensar a Bahia na questão da segurança pública. E ela vai fazer as suas perguntas. Aline. Oi. Bom dia. Minha imagem está aparecendo? Não. Pode ser. Acho que não, é a Aline. Isso. Eu estava com a imagem aparecer até há pouco, agora não está aparecendo aqui na web. Mas eu vou adiantando assim a pergunta. Primeiramente, agradecer a doutora Denise Tourinho pela disponibilidade em participar com a gente do nosso projeto. A gente vem fazendo diversas rodadas, aprendendo bastante sobre a questão da segurança pública, não só na Bahia, né, mas também no Brasil, porque muitas coisas estão assim interligadas, né, com o país todo. E parabenizar assim pelo trabalho no Bahia pela Paz. E assim, Denise, eu tenho algumas perguntas. Assim, a primeira tem relação à permanência do programa Bahia pela Paz, que a gente vê muito uma questão, assim, às vezes, de descontinuidade de políticas públicas no governo, né? São muitas mudanças de governo e aí vem outros interesses. Existe foi pensado alguma forma de garantir que o programa não seja descontinuado? Porque eu vejo assim que quando se alcança uma comunidade, começa ali um trabalho de mudança, né? E assim, em 2 anos, não dá para ver assim todos os resultados possíveis, né? Então, assim, se chegar uma mudança de governo e descontinue todo esse programa, acaba perdendo, né? É muito trabalho perdido. Então, existe assim alguma forma, já foi pensado alguma forma de que essa política não seja descontinuada com mudanças de governo? Eu faço logo a segunda pergunta? E também existe foi pensado alguma forma também de alcançar outras comunidades que não estejam nem assim com esses índices tão grandes de mortes violentas intencionais, mas que tenham um potencial de se tornarem esses espaços, porque a gente vê muito isso, né? Às vezes a violência acaba alcançando outras comunidades. Então, como forma de prevenção mesmo primária, para que essas novas comunidades que têm esse potencial de se tornarem tão violentas assim, não cheguem a esse patamar. Existe alguma ação, assim, já se pensa algo para que
essas comunidades também sejam alcançadas, alguma forma de trabalho para essas comunidades. E uma terceira pergunta, e eu paro por aqui por enquanto, vai ter algumas ações também nas escolas estaduais, e seria uma forma de alcançar até comunidades que não estejam dentro dessa lista prioritária, né? Imagino que um estado bem grande, alcançar todas as comunidades é difícil, mas assim existem outros tipos de ações, assim escolas estaduais que já vão de alguma forma atendendo esses adolescentes e jovens que não estão nessa área de prioridade. A gente não está te ouvindo, seu microfone está desligado. Então, liguei de novo, obrigada. Na verdade, veja bem, a sustentabilidade do programa. Nós, no momento, estamos muito, muito focados em um planejamento de ações integradas a curto prazo. Por que isso? Porque se a gente não fizer isso, a gente vai ter que esperar mais um ano aí para começar a agir. E a gente não tem mais tempo de esperar. Nós temos que esperar o que o que a gente está chamando de estratégico, né? Os assuntos estratégicos do programa, agindo de imediato com aquilo que a gente já tem. A gente tem diagnóstico para todo lado, a gente tem conhecimento de causa, já várias audiências públicas, escutas e tal. Tem ações que precisam ser desenvolvidas de imediato. Não tem mais o que se pensar estrategicamente, é fazer acontecer. E é isso que nós estamos agora focados. Mas, como eu coloquei para vocês, a gente tem uma consciência muito grande da fragilidade que seria para o programa se a gente só fizesse isso, essas ações. Se a gente fizer as ações de curto prazo, já vai ser mais do que, eu acho que tudo que já foi feito na história desse Estado. Se a gente desse conta de fazer apenas essas ações imediatas do plano de ações integradas das câmaras intersetoriais, já seria mais do que tudo que já foi feito nessa seara. Porém, a gente não quer isso. A gente tem um entendimento que tem que ter um planejamento estratégico que preze e garanta a sustentabilidade deste programa Bahia pela Paz. Então, o primeiro passo para essa sustentabilidade foi a criação, a implantação do programa por lei. Já é um ato importantíssimo, né? Porque ele está respaldado pela Assembleia Legislativa. Então, esse é um programa criado por lei. Para começar aí, já é na linha da sustentabilidade do programa. Mas também estamos iniciando, ao mesmo tempo que fazemos o planejamento de ações integradas de curto prazo, que se iniciam a partir de novembro, na prática, nós estamos iniciando a elaboração de uma metodologia de planejamento estratégico que vai ser iniciada em fevereiro, logo depois do Carnaval, na verdade. A gente vai começar o processo de planejamento estratégico, que tem como um dos seus objetivos mais importantes a sustentabilidade do programa. Então, eu não sei lhe dizer exatamente como vai ser isso, porque esse planejamento estratégico ainda não foi iniciado. Mas isso vai ser pensado, isso vai ser proposto, e é fundamental para a gente que a gente cuide dessa temática. Tá? Mas até aqui a gente teve um trabalho gigantesco de montar a proposta, o projeto executivo do programa, estamos lutando para fazer as câmaras intersetoriais funcionarem. Nós só conseguimos até agora uma câmara funcionando, a próxima começa na semana que vem, e a última começa até o final de outubro. Então, nós estamos trabalhando nessa perspectiva para que o planejamento estratégico do programa suporte essa questão da sua sustentabilidade.
para depois do governo Jerônimo e mesmo para dentro do governo Jerônimo. Né? É importante, porque às vezes a saída de um secretário de Estado que tem maior liderança pode ocasionar uma derrocada do programa. Então, a sua pergunta é extremamente pertinente, importante, e para a gente, a partir dessa implantação do programa como lei e o planejamento estratégico do programa, é que a gente vai desenhar a possibilidade da sua sustentabilidade. Inclusive, prevendo que algumas das ações, dos projetos que venham a ser desenvolvidos, a exemplo dos coletivos Bahia pela Paz, possam vir a se tornar política pública, né? Essa é uma ideia, é uma possibilidade. A outra questão que você traz é como é que a gente pensa em alcançar outras comunidades, tá? Eu queria dizer para vocês que eu comecei apresentando ali 3 objetivos específicos dentro de um objetivo geral, né? E eu queria dizer para vocês que dentro daquele objetivo, o específico 1, né, que é aumentar a capacidade institucional do governo para garantir direitos e prevenir a violência letal, a gente tem a 1.2, que é o desenvolvimento de ações integradas de prevenção secundária da violência. Coletivos Bahia pela Paz é só uma das várias ações desse objetivo, dentro do plano de ações imediatas, ações de curto prazo. Então, os Coletivos Bahia pela Paz é uma pontinha do programa. O programa tem, só das ações imediatas, vão ter umas 30. O coletivo é uma delas, tá certo? Fora os serviços satélites que estão em torno do coletivo. Então, nós vamos ter várias ações que atingem outras comunidades, né? Mas essa especificamente do coletivo Bahia pela Paz, ela é nessas comunidades selecionadas. E nós vamos ter ações que funcionam dentro das unidades prisionais, ações que funcionam dentro da Fundac, ações que funcionam dentro das escolas, onde, assim, é um rol muito grande de ações que vão ser desenvolvidas, tirando as de médio e longo prazo. Estou falando só das de curto prazo. Eu tive o cuidado, eu tive a intenção de apresentar para vocês os coletivos por 2 razões. Uma, porque ele na ambiência das comunidades, ele é realmente, dessas comunidades mais vitimadas pela violência letal, ele é a base territorial que vai aglutinar, numa perspectiva de coordenação, de gestão integrada, todas as outras ações locais, inclusive aquelas que são desenvolvidas dentro de escola, dentro do CAPS, dentro do CRAS, enfim. Então, é uma coisa bem complexa. E eu quis trazer o coletivo por isso. Em primeiro lugar, porque este coletivo Bahia pela Paz tem a centralidade territorial do programa nas comunidades. E segundo, porque ele está na boca aí de ser implantado. Nós estamos com um edital no ar, que fica no ar até segunda-feira, significa que em muito em breve, esses coletivos estarão sendo inaugurados. Vocês vão ouvir falar, e era importante trazer o que são esses coletivos. Mas eu espero poder trazer também várias outras propostas igualmente importantes. Obrigada. Ok, obrigada, Denise. Eu tenho uma outra pergunta, essa não é minha também, é de Lázaro, ele é estagiário aqui da gente. Se Edgar não se importar, que ele levanta a mão também, eu faria só a pergunta de Lázaro e já passaria a fala. Lázaro pergunta assim, no início do ano tivemos uma palestra aqui dentro do projeto Pensar Bahia com André Paternostro, que é representante do projeto Caína, que é localizado no Nordeste de Amaralina. Este projeto tem como objetivo fornecer aos jovens uma alternativa por meio do empreendedorismo. Projetos sociais como este, ao que me parece, estão bem alinhados com a prevenção primária listado no objetivo específico 1.
A minha dúvida é se o Bahia pela Paz possui algum tipo de incentivo ou almeja atuar parceria com os projetos sociais que já estão instalados nessas comunidades que vocês já pré-selecionaram para atuar. Isso, perfeito, Lázaro, excelente sua pergunta. Como eu coloquei, os coletivos Bahia pela Paz são apenas uma ação no objetivo 1, item 1.2. Nós temos a CETRE e a CEPROME com o empreendedorismo negro compondo todas as câmaras do programa. Então, eu trouxe uma das ações, mas existem várias outras que estão sendo desenhadas, estão sendo projetadas. Uma dessas ações, inclusive, que vai incluir até uma parceria com a Unicef, é uma ação gigantesca da CEP, no âmbito do Programa Bahia pela Paz. Está sendo desenhada e deverá ser apresentada já na semana que vem na CIPREV. Eu ainda não tenho essa ação aqui para descrever, mas a forma como ela vai ser apresentada, ela, entre diversas outras, merece uma exposição só dela, pelo pessoal da CETRE, que vai estar à frente. Porque, veja, os coletivos, ele realmente é um dispositivo que vai ter uma influência direta na vida, oferecendo psicoterapia para o indivíduo e para a sua família, orientação parental, encaminhamento assistido, vão estar trabalhando o desenvolvimento sociocomunitário num ecossistema que envolve cultura, esporte, trabalho, enfim, empreendedorismo, mas ele é uma ação do Programa Bahia pela Paz. Não sei se eu consigo deixar isso claro para vocês. Vão ter muitas outras. Uma delas é uma grande ação sob a responsabilidade da CETRE no âmbito da prevenção primária. E aí, não apenas em comunidades onde tem coletivos, mas em outras comunidades também. Obrigada, Denise. Vamos, então, ouvir a pergunta de Edgar. Denise, bom, primeiro eu queria te parabenizar pelo programa. Eu acho que você está com um desafio enorme nas mãos. Nós, aqui nesses meses que ouvimos muitos especialistas, nós tivemos uma compreensão assim muito clara da complexidade que o tema contém, as dificuldades imensas para a gente enfrentar isso. E eu acho que vocês estão desenhando um projeto com um foco específico e que a gente está torcendo aqui e podemos tentar ajudar, até depois enviando umas sugestões dos nossos entrevistados que podem ajudar vocês. Eu teria duas perguntas, Denise. A primeira é o seguinte: nós estamos acompanhando também, como cidadãos, pela imprensa, há uma enxurrada de informações e notícias sobre a questão da violência, certo? E aí, a pergunta que eu te faço é o seguinte: como é que vocês estão pensando em trabalhar a questão da comunicação do programa para também mostrar que o governo está fazendo, que vocês estão atuando, etc. e tal, e como é que isso pode ocupar, digamos, espaços na imprensa para que se tenha consciência dessas ações, que senão a gente só vê o outro lado, não é isso? Na imprensa. A segunda pergunta é o seguinte: é exatamente o outro lado. Nas questões que nós tivemos com os pesquisadores, nós vimos aqui que tem uma complexidade a segurança que, em determinados aspectos, o problema é mundial, não é?
com, por exemplo, a produção de armas, ou a questão do narcotráfico, que é preciso ter uma articulação política de instâncias diferentes de governo, né? Tem ações políticas muito importantes para serem trabalhadas com a questão da justiça, das instâncias da justiça, e tem também a questão da ação policial, a ação que também tem que continuar sendo, digamos assim, punitiva, do ponto de vista da compreensão do enfrentamento da pobreza. Então, como o programa de vocês tem um foco, e fica muito claro o foco de vocês, a pergunta é o seguinte, e aí eu vou fazer essa pergunta como se fosse talvez um repórter, quando você apresentar isso para o público, ele vai te perguntar. Sim, e o resto das questões? Como é que o governo está articulando as ações para trabalhar contra as outras, a atuação criminosa das facções, das armas, da ação articulada com o governo federal, com os governos municipais e com a justiça, etc. Essa é a segunda ação, que eu acho que é quase que um exercício aqui nosso de um treinamento para que você vai enfrentando uma pergunta dessa, você pode dizer, bom, não sei como é que o governo trata dessa questão. É isso. Excelente pergunta, viu, Edgar? Vou começar pela segunda, tá? Que ela é realmente bastante instigadora. É um problema mundial, realmente interconectado, né? A gente sabe que hoje as atividades desenvolvidas lá no interior da Alemanha estão aqui influenciando no comércio de drogas local, e entre outros locais, né? É altamente complexo, você tem toda a razão. Veja bem, o Bahia pela Paz, ele faz o enfrentamento a essa problemática, nessa perspectiva mesmo, mas não faz sozinho, entende? Dentro do Bahia pela Paz, existe a Câmara Intersetorial de Segurança Pública e Execução Penal. Eu estou trazendo um exemplo de uma ação integrada, que é o Coletivos Bahia pela Paz, que atua na CIPREV, a Câmara de Prevenção Social da Violência, junto com várias outras ações. O enfrentamento ao crime organizado, as modalidades criminosas, não só do tráfico de drogas, mas comércio de armas, tudo que tem implicação na morte violenta, principalmente das juventudes periféricas, é objeto do Bahia pela Paz. Então, não é pelo fato de que... Porque o que acontece? Lá atrás, no Pacto pela Vida, se dizia que só tinha ação policial. Tudo que se fazia era policial. E até hoje as pessoas, os policiais dizem, a gente ficou só. A gente atuava, mas tinha pouquíssima ação social no âmbito do Pacto pela Vida. Hoje, parece que está se invertendo essa coisa, como se a gente do Bahia pela Paz estivesse só com as ações sociais e deixando de lado o combate ao crime organizado em suas diversas modalidades, que acabam impactando nos índices de morte violenta intencional. Não é verdade. Nós estamos iniciando ainda esse programa, ele está começando, mas ele não abre mão nem 1 milímetro do rigor de ações policiais em toda a sua complexidade, que vai desde o policial militar que está lá na rua, passando pela investigação, quando chega para a Polícia Civil, passando para a denúncia que é feita ao Ministério Público. Na CIPAC existe uma ação incrível que conecta, que está sendo desenhada, que conecta todo o processo penal, conecta todo ele, culminando
com o Tribunal do Júri. Então, nós estamos, sim, imersos nisso, só que ainda não tenho a maturidade para apresentar aqui, e até a gente pode, quem está capitaneando isso é o desembargador Gede Gomes, da CIPAC, ele poderia ser, eu sugiro a vocês, quando isso estiver desenhado, que ele venha para o Pensar Bahia apresentar, dentro do Bahia pela Paz, uma estratégia de integração do sistema de justiça, e também o superintendente André Oliveira, e que está trabalhando numa perspectiva de em altíssimo nível conectar as ações do Estado através, porque a Senasp buscou o programa Bahia pela Paz, para que a gente possa juntar as forças do Bahia pela Paz, no que diz respeito a ações policiais de enfrentamento ao crime organizado na Bahia, com um programa piloto que eles têm de gestão digital da segurança pública. O piloto vai ser uma das nossas comunidades, uma das nossos municípios, que é Jequié. Então, Bahia pela Paz vai se casar aí com a Senasp para uma frente ampla de intervenção. Então, o fato de eu apresentar aqui o Coletivo Bahia pela Paz é pela oportunidade, já que é uma grande ação que já vai chegar para o campo. Mas, na verdade, nós estamos aí com várias frentes e eu posso, no futuro, estar sugerindo nomes para que vocês possam estar entrevistando do Bahia pela Paz, executores do Bahia pela Paz, que fazem frente a essas questões de diversas modalidades de organizações criminosas, o enfrentamento disso, como é que a polícia está enfrentando isso, qual é a proposta do Bahia pela Paz para isso. Não sou eu a pessoa adequada para falar disso, porque eu não, em que pese eu esteja como coordenadora executiva, não sou especialista da área, então é importante que venham especialistas, eu posso estar do lado, participar também, mas é muito importante que vocês ouçam as propostas. É preciso só ter um pouquinho de paciência, porque a gente está ainda organizando, fechando, então o programa ele está em processo de implantação ainda. Então, assim que esse plano de ações integradas estiver todo redondo, finalizado até o início de novembro, a minha sugestão é que vocês chamem, por exemplo, o desembargador Gede Gomes, é um nome forte para explicar como é que a gente vai atuar nesse sentido. A outra questão é a comunicação do programa Bahia pela Paz. O núcleo de comunicação começou a funcionar antes mesmo do comitê executivo, só depois do comitê de governança. E ele está finalizando para apresentação no comitê executivo. Na próxima reunião do comitê executivo vai ser apresentado o plano de comunicação do programa, que prevê não apenas esse aspecto que você trouxe, Edgar, que é muito importante, mas prevê também a utilização da comunicação de forma estratégica, porque tem várias ações, inúmeras ações do plano de ações integradas que está sendo desenhado, elaborado, que prevêem que a comunicação precisa ser utilizada numa perspectiva estratégica para que as ações funcionem realmente, ou seja, para além da divulgação das ações, de uma perspectiva político-institucional, que a comunicação ela seja parte estratégica do desenvolvimento das próprias ações. Então, são ações muito complexas. Por exemplo, o Coletivo Bahia pela Paz precisa da comunicação estrategicamente. Mas a sua pergunta é em relação como é que isso vai chegar nas comunidades, como é que isso vai chegar para o público em geral. E isso é fundamental. Então, ali nós estamos desenvolvendo já praticamente para ser apresentado ao comitê executivo um plano de comunicação que prevê a utilização, prevê várias modalidades, né? Nós vamos ter seminários internacionais sistematicamente realizados, congressos, encontros, vamos utilizar mídias locais nas comunidades beneficiadas, serão utilizadas mídias locais, rádios comunitárias serão... As mídias comunitárias serão protagonistas no âmbito do Bahia pela Paz. É fundamental isso. Isso já foi decidido, está sacramentado no plano,
E vamos ter uma estratégia também de qualificação sistemática da própria imprensa, da própria mídia, dos profissionais de mídia. É muito importante que eles compreendam sistematicamente o que a gente está fazendo, que tenham um entendimento do que é direitos humanos, do que significa um programa como esse. Então, a gente tem várias frentes, eu estou citando algumas aqui que estão contidas no plano de comunicação, mas uma coisa interessante também seria a gente poder, a SECOM é que está elaborando esse plano, com a participação de todas as ações das secretarias envolvidas e a minha participação. Eu participo também desse processo, dessa elaboração desse plano, e a gente pode, num momento posterior, também pedir a Eudes, o coordenador de jornalismo da SECOM, que é o presidente que coordena o núcleo de comunicação do Bahia pela Paz, para, tão logo ele seja validado pelo comitê executivo, a gente poder apresentar aqui essa proposta para você. Então, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. A gente só tem a te agradecer, Denise. Muitíssimo obrigada. Foi ótimo ter escutado aí e ver de fato quanto já avançou o programa Bahia pela Paz pela sua apresentação, porque a gente já tinha uma noção dele, né? Mas agora eu estou tranquila, no sentido de que a gente vai ter Não, viu, Cíntia, porque vem muita coisa pela frente. Peço desculpas aí por ter me estendido mais. E, assim, não, de jeito nenhum. Por ser uma coisa realmente muito complexa, eu acho que vamos precisar, para uma apresentação mais, para não ter equívocos, né, de entendimento, da gente não conseguir passar, eu vou assim, dizer que daqui para frente eu acho que é importante a gente ter apresentações coletivas do Bahia pela Paz, porque só um viés pode gerar um desentendimento, né, numa perspectiva de que nossas ações são num viés específico, quando, na verdade, elas se integram, agora tem limites. É importante a pergunta que Edgar fez, me levou a uma questão, que tem várias outras modalidades de violência que precisam ser tratadas no âmbito do sistema de defesa social, mas não existe nenhum programa que dê conta de tudo. Porque um programa que se propõe a dar conta de tudo, ele não dá conta de nada. Ele não consegue ir adiante, porque ele não vai ter pernas para isso, né? Então, talvez seja importante, quando a gente tiver as frentes muito claras, os carros-chefe do programa, a gente trazer coletivamente aqui, porque esse programa ele é coletivo, não tem jeito. Você teria mais alguma colocação, algumas palavrinhas finais para dizer, ou a gente se despede te agradecendo imensamente? Eu agradecer muito. Dizer a vocês que... Eu não sei se vocês já entrevistaram o ex-secretário Felipe Freitas, não sei se ainda já tiveram essa oportunidade. Não, a gente te pediu para que conversasse com ele, para ele falar para a gente sobre a relação segurança pública e direitos humanos. Foi mesmo, foi mesmo. Eu fecharia dizendo que é muito importante essa escuta, né? Até para que se possa entender o quão complexo é esse problema, né? Vocês já entrevistaram várias pessoas, mas eu acho bastante interessante. Vou falar com ele, me disponho a falar com ele. Então, logo termine aí, ele está envolvido na coordenação de campanhas eleitorais, mas então logo termine a eleição. Acho que é importante e quero, portanto, agradecer a vocês a oportunidade, dizer a vocês que estamos, no âmbito do programa Bahia pela Paz, realmente disponíveis. É muito importante que a gente deixe claro, porque eu saio com uma certa preocupação de que fique no imaginário de vocês a ideia de que o projeto Coletivos Bahia pela Paz em si coincide com o programa, e não é verdade. Eu gostaria de deixar isso bastante claro, por isso eu fiz questão de colocar antes
todos aqueles outros objetivos e dizer que o Coletivos Bahia pela Paz é um projeto entre vários de um mesmo programa, certo? Vários projetos. Não, eu acho que ficou claro, Denise, sim. Para a grande maioria está tudo muito bem claro, foi muito bem colocada a sua exposição. A gente te deseja muita sorte aí, além da sua competência, que você tenha muita sorte e que você tenha muitos parceiros, né? Parceiros aí nessa sua jornada que você vai precisar. E quando tiver o plano de ações integradas pronto, eu acho que a gente fica com a curiosidade de conhecê-lo também. Se você puder, numa outra oportunidade, nos apresentar, a gente ficaria muito grato. Eu vou ter imenso prazer, faço questão disso. Não sei se o formato do Pensar a Bahia permitiria que fosse uma apresentação coletiva, não sei. Sim. Permite? Permite, sim. Então, seria interessante, porque aí teríamos uma pessoa da CETRI, uma pessoa do Sistema de Justiça, aí a gente colocaria a pessoa da Segurança Pública, uma pessoa da Educação, mostrando quantas frentes de trabalho e quais são as frentes mais importantes, mais relevantes de ações integradas que o programa vai estar trazendo. Agradeço muito, gente. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Um beijo grande. Tchau. Nós agradecemos. Nós agradecemos. Tchau, Denise. Obrigado. Obrigada. Obrigada, tchau.